Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde partilhamos boas práticas de responsabilidade social enquanto compromisso voluntário das organizações em atuar de forma ética, transparente e sustentável, considerando os impactos das suas atividades na sociedade e no meio ambiente. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nosso convidado Ricardo António, da Ethical. Bem-vindo. Olá, João. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Eu andei a visitar o vosso site e reparei que vocês tinham no vosso manifesto uma convicção muito interessante, que era o objetivo de criar um mundo mais harmonioso e inclusivo para todos. E consideravam que isto não era solidariedade, mas um esforço coletivo. E de que forma é que a Ethical pode contribuir nesta jornada? Ok. Então, antes de mais, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar contigo. E como é que a Ethical então pode contribuir para esta jornada? Então a Ethical é uma consultora que trabalha a área de impacto social, ok? E que muitas vezes materializa esse impacto através da gestão, criação e gestão de programas de voluntariado corporativo. E nós acreditamos, pegando aqui por exemplo no voluntariado, acreditamos que de facto o voluntariado ou o ato de gerar impacto social positivo tem um impacto em nós muito forte, ok? Em nós enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, ok? Enquanto pessoa, em nós enquanto profissionais e depois em nós enquanto membros de alguma entidade coletiva, como uma empresa, uma comunidade, uma família, enfim, dependendo aqui do nível de estrutura. E eu, ao realizar estas atividades, o que é que faz de mim uma melhor pessoa? É eu estar muito mais aberto à diferença, ter contacto com zonas que estão fora da minha zona de conforto habitual, ok? E isso dar-me outras perspectivas, ok? Perceber que há mais mundos para além daquele que eu estava habituado, outras formas de ver a vida, torna-me um ser mais empático, ok? Calço com maior facilidade os sapatos do outro, logo tomo com mais facilidade as dores do outro, e isso faz de mim uma melhor pessoa. Essa é que é a grande transformação. Depois há pequenas transformações e benefícios para a empresa, enfim, e competências que são trabalhadas, e podemos falar disso mais à frente, mas a mim, esta transformação individual, ok? Nós acreditamos que ela pode ser feita. Nós, enquanto Ethical, trabalhamos isso muito junto das empresas, juntamente com todas as outras características e benefícios que eu referi que existem. Mas pegando só nessas características individuais, nós passamos grande parte do nosso tempo nas empresas. Essa é que é a grande verdade. E as empresas têm capacidades organizativas enfim, de gestão e até financeiras e de criar relações e um network que nós individualmente muitas vezes não temos. E as empresas, ao perceberem que estrategicamente também têm enormes benefícios em ter esse cuidado, em impactar socialmente, porque isso depois vai levar a todas essas mudanças que eu referi e, por consequência, uma empresa com melhores pessoas é e será sempre uma melhor empresa. O impacto é feito, não é? Se tu conectares todos os pontos disto que eu estive a dizer agora, tu percebes que o meu papel aqui enquanto consultora é, por um lado, sensibilizar e dizer, olha, atenção, isto aqui, estamos a organizar isto, não é um dia bem passado, ou não estás aqui numa lógica de ajudar num patamar mais alto, enfim, os coitadinhos que estão lá em baixo e tu estás a ajudar, não. Isto é uma estrada de dois sentidos, onde obviamente tu ajudas, ok, conversas, mas recebes muito e aprendes muito. Quer como pessoa, cresces, ficas uma melhor pessoa, quer como profissional e no tal sentido coletivo, onde estão então as empresas que têm enormes benefícios. Ou enquanto consultora, liga estes pontos todos, ok? E faço-os perceber este caminho, faço-os perceber quais são as vantagens, quais são os benefícios, como fazer, ponho-os em contacto e crio redes com as instituições do setor social. E juntando isto tudo num grande caldeirão e mexendo, depois há diversas formas de materializar isto tudo, mas basicamente é isto. Não sei se fui muito claro, mas é mais ou menos por aqui. Falou aí da parte da sensibilização. Como é que foi? Já está há alguns anos neste setor. Como é que foi ao início sensibilizar para estes temas e nota uma evolução de hoje em dia? Os líderes estão mais sensíveis? Muito mais. Não tem rigorosamente nada a ver. Nós vínhamos no caminho para cá e eu vinha a contar
que normalmente quem tomava, nem havia departamentos de sustentabilidade ou impacto social, havia, vamos fazer a festa de Natal, ou chegava o Natal, havia a febre de prendas para as crianças, que está tudo bem. Eu não sou contra nada disso, acho ótimo haver esse fervor em ajudar. O meu objetivo é, ok, vamos prolongar isto ao longo do tempo e perceber que benefícios temos ao longo do ano para que isto realmente possa estar no core, enfim, ou fazer parte do core das empresas. Portanto, há uma diferença muito, muito grande. A diferença maior passa exatamente por aí, que é, hoje em dia, as lideranças perceberem, espera, mas há aqui claros benefícios em fazer isto, ok? Não só os que eu já referi, portanto, individualmente, mas para mim, enquanto líder, se quiseres ir por aí, enquanto líder, eu tenho várias vantagens. Falta aqui duas muito rapidamente. Uma é, está provado neurocientificamente, que quando se chega a cargos de liderança, obviamente que isto que eu vou dizer pode ter ponderações diferentes em diferentes pessoas, eu estou a generalizar. Mas quando se chega a cargos de liderança, perdemos uma capacidade, ou temos tendência a perder uma capacidade muito interessante, que é o espelhamento. Em inglês é horrível de se dizer, eu não consigo, é um trava-línguas, mas eu vou tentar, passando essa vergonha, que é o mirroring, ok? E esse espelhamento é, se és o exemplo básico, é quando tu vês gatinhos bebés no YouTube e sorris, ou quando vês uma criança e sorri para ti, tu sorris também de volta. Ou um amigo teu ri ou chora e tu te reages a isso, não é? As emoções do outro espelhadas em ti, é um bocado por aí. E vais perdendo essa capacidade quando chegas a lugares de liderança, ok? Isto foi descoberto por um neurocientista comportamental, David Kelchner, ok? Da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e que depois foi comprovado pelo neurocientista na área da psiquiatria. E de facto, ao perder essa capacidade de espelhamento, vais perdendo capacidades empáticas, ok? Porque essa capacidade é uma pedra angular da empatia. E os lugares de liderança muitas vezes são meio solitários, e isso existe. Existe essa perda comprovada. E então, enquanto líder, se eu fizer voluntariado, por exemplo, aquilo é um ginásio para o meu cérebro. Se quiseres olhar nessa perspectiva, numa visão mais utilitária. E ajuda-me a combater esse tipo de coisas. E, portanto, ajuda-me a eu ter uma escuta ativa, ajuda-me a combater essa perda de empatia que eu vou tendo, faz de mim um líder mais compassivo, logo mais próximo da comunidade, logo mais próximo das minhas equipas, que por trabalharem também nestas áreas, têm um espírito de equipa fortalecido, porque isso, como sabes, fortalece o espírito de equipa, relativiza os pequenos nadas ou os pequenos problemas que têm no dia-a-dia e que podem criar algumas fricções mais chatas, se quiseres, no local de trabalho, mas que quando eu vou fazer uma ação de impacto social junto de uma qualquer instituição e me deparo com problemas que realmente, comparados com aqueles, não são nada, também relativizo. Portanto, as lideranças têm essa grande vantagem, não só para eles individualmente, portanto, combatendo, usando este impacto social ou esta visão sobre o voluntariado, se quiseres, como um ginásio para o cérebro e uma forma de os tornar melhores líderes, e depois utilizando este tipo de ações em benefício da sua própria equipa, desenvolvendo competências como o espírito de equipa, a capacidade de resiliência, a adaptabilidade, a capacidade de adaptação a diferentes contextos, de serem mais empáticos, etc. Portanto, ao perceberem isso, ok? Agora voltando à parte da sensibilização, os líderes, ao cada vez perceberem isto de uma forma muito mais, utilitária não é no mau sentido, não é? Mas ao perceberem que de facto isto não é só um dia bem passado e não é só uma lógica assistencialista e caritativa, que há benefícios claros e evidentes ao fazerem isto, quer para eles enquanto líderes, quer para as equipas que eles gerem, obviamente que a visão sobre estas áreas muda absolutamente. E essa é uma luta que nós também temos vindo a trilhar, porque acreditamos piamente nisso. E porque é que acreditamos? Porque se eles tiverem este tipo de visão, em vez de haverem só 4 ou 5 a ajudar, há 10 ou 15, não é? Porque mesmo que não acreditem na parte do coração enorme com que nós todos aqui olhamos para isto, ok, tudo bem. Porque para mim o que me interessa é deixar o mundo realmente um pouco melhor, né? Dos dois lados, não só em quem nós ajudamos, mas naqueles que também ajudam a ficarem melhores pessoas. Portanto, se a motivação deles for por serem uma melhor equipa ou serem melhores líderes, tudo bem, não tem mal nenhum, porque o resultado final, o impacto, essa é a minha meta, ok? Portanto, é muito diferente. A nível de retenção de talentos e do índice de felicidade das organizações, que agora são métricas que preocupam muito os recursos humanos, há dados que provam que as equipas ficam mais felizes, mais motivadas e que ajuda a reter talentos. Também tem esse feedback das empresas que colaboram? Tenho esse feedback e vejo isso na realidade. Não só para quem já está na empresa há algum tempo, mas sobretudo isso tem-se vindo a notar muito nas novas gerações que vão entrando no mercado de trabalho. Okay?
que têm uma visão sobre o mercado de trabalho absolutamente diferente. Portanto, os empregos para a vida não é algo que eles aspirem hoje em dia, não é? A velocidade a que pretendem fazer as suas carreiras é muito maior, portanto, tem uma lógica diferente, mas tem acontecido muito, e por parte de líderes e empresas com quem eu trabalho, eles dizerem que não, olha, até nas entrevistas de emprego, os candidatos perguntarem: mas vocês têm um programa de impacto social? Vocês fazem voluntariado? Isto era impensável no meu tempo. Eu nem sabia que isso existia. Hoje em dia trabalho nisto há anos e anos, mas quando acabei o curso, era impensável. Isto não havia essa perspectiva. Portanto, de facto, hoje em dia, não só quem se candidata procura por isso, não é? E vê nisso realmente um fator diferenciador, como também as empresas percebem que, atenção, as pessoas vão vestir mais a camisola, não só as que já cá estão, vão ser mais produtivas, vão vestir mais a camisola, vão ser parte da equipa. Se eu for uma empresa muito grande, é uma belíssima forma de pôr em contacto as diferentes áreas da empresa que nunca se falavam ou nunca se falaram e que de outra forma dificilmente falariam, a não ser talvez na festa de Natal, possivelmente num encontro fortuito, e aqui de uma forma mais... enfim, com muito maior impacto, consegue-se realmente gerar isto. E depois também há aqui uma coisa muito interessante, que é a forma também de olhar para os currículos de quem é a entidade empregadora é muito diferente. Eu até posso falar por mim. No início da ética, eu lembro-me que eu, se calhar, era mais picuinhas com de onde é que ele vem, onde é que tirou o curso, ou de onde é que esta pessoa vem, qual é a faculdade. Continua a ser obviamente relevante, não é? Obviamente continua a ser relevante o percurso académico, mas eu já tomo por princípio que toda a gente, ou seja, toda a gente já tem estudos, se quiseres. Já não é um fator assim diferenciador tão relevante. O que eu vou procurar muitas vezes, até pela área em que trabalho, é qual é a história de vida desta pessoa, que experiências é que esta pessoa já teve, ok? E hoje em dia eu tenho algumas empresas onde, por exemplo, os recursos humanos mais novos vão às vezes a uma atividade de voluntariado ou de impacto social, por exemplo, e depois já não vão, que é para quê? Só queriam era ter aquilo no currículo, porque eles querem sair daquela determinada empresa, ou querem mudar de áreas, ou seja lá o que for, mas querem ter esse tipo de experiências para pôr nos currículos, ok? Mas muitas vezes, eles às vezes até vão com esse intuito, mas experimentam o voluntariado e às vezes aquilo é aquele clique, aquele gatilho, tipo, espera lá, encontrei aqui um propósito, isto fez-me sentir bem, que neurocientificamente também te posso explicar porque é que as pessoas se sentem bem quando fazem voluntariado. Mas às vezes é só, ou seja, mais uma vez, muitas vezes as motivações para ir não me interessam tanto, claro que prefiro quando as pessoas vão de coração cheio, não é? Mas, obviamente, mas mesmo que não vão, muitas vezes aquilo, basta irem para aquilo ser o clique e ser essa a ponte para elas passarem a ter o coração cheio de todas as outras vezes que pensavam que não iam e passaram aí. E já agora, porque é que as pessoas se sentem bem a fazer voluntariado? Ok. Então, isto é neurociência comportamental simples. Nós temos vários sistemas de recompensa no nosso cérebro, ok? Vou dar alguns exemplos. Quem faz corridas chega ao final de uma corrida e sente-se muito bem. Porquê? Porque o nosso cérebro liberta uma série de endorfinas que nos fazem sentir bem, ok? Sei lá, até uma boa refeição, o final de uma refeição espetacular, até isso pode libertar essas endorfinas e fazer sentir-te bem, ok? Nós temos vários sistemas de recompensa no cérebro. E um deles os corredores, chama-se Runner's High. O de quem faz voluntariado ou de quem ajuda até uma velhinha a atravessar a rua, não interessa, é o Helper's High, ok? Basicamente, quando nessas ações estão reunidas algumas condições, que é eu saber bem porque é que eu estou ali, o que é que eu estou a fazer, qual é o meu propósito de estar ali, ok? E qual vai ser o resultado desta minha ajuda, ok? Eu perceber muito bem porque é que estou ali. Quando é voluntariado corporativo, perceber também, mas porque é que a minha empresa está a fazer isto, qual é o sentido de estar aqui. Por último, eu ver o resultado daquilo que foi feito. Se tiver os beneficiários, então melhor ainda, porque vejo a alegria do outro e é uma empatia feliz que ali se gera. Quando estão reunidas estas três condições, bum, explosão na cabeça, endorfinas ali libertadas, e isso faz-me sentir bem. Quem já fez voluntariado, já toda a gente sentiu isto, de certeza absoluta. E até há pessoas que têm algum sentimento de culpa. Se estou aqui a fazer voluntariado é porque é uma coisa egoísta, é porque me sinto bem, já me disseram isto. Mas é normal, portanto, há esse processo. Portanto, nós fazemos o voluntariado ou ajudar o outro por duas razões. Uma é ligada ao prazer, que é esta que eu te referi, que é o Helper's High, e outra é ligada à dor, que é a empatia, que é sentir a dor do outro. Mas basicamente o processo neurológico é este. Mas do nosso lado, porque eu tenho o lado dos nossos beneficiários, é altamente produtivo para eles. Nós contactamos com pessoas com deficiência e fazemos ações onde a diversidade humana está muito patente naquela tarefa em específico. Fazerem os dois uma arte colaborativa, há espaço para falarem da sexualidade, do dia-a-dia da vida, e percebemos que as nossas vidas não são assim tão diferentes da vida daquelas pessoas. Normaliza tudo, com muitas aspas, do que é a normalidade,
e eles sentem-se profundamente reconhecidos, agradecidos, vaidosos, porque têm a oportunidade de ser eles os cicerones daquela atividade, eles a apresentarem o que é que fazem, porque têm muitíssimo orgulho do seu trabalho e do resultado, e saem de lá sempre muito mais ricos. Eu noto muito, nós agora temos investido muito nesta questão do voluntariado corporativo, e até a questão linguística, as capacidades de clientes que eu levava a algumas empresas, e estou-me a lembrar do Pedro, por exemplo, que nós temos algumas ações em que eles levam objetos e que têm que contar histórias sobre aqueles objetos, e através das histórias mostram todo o mundo que a Fundação Liga encerra, a diversidade humana, a parte técnica, a parte também de desenvolvimento de competências, e de uma forma simples, porque as pessoas ligam-se muito às histórias, não é? E eu via que eles tinham muitas resistências, muito nervosismo, muita timidez, e agora já estão a apresentar galas de 3 horas, já vão para a Feira do Livro apresentar um livro, e tudo isso é uma evolução enorme da sua confiança, da capacidade de comunicação, e é graças unicamente a estarem naquilo que nós pretendemos seja a sociedade, não é? Um todo onde todos podem partilhar o seu mundo, e para eles também é altamente compensador. Claro, eu acho que é de facto uma estrada de 2 sentidos, em níveis diferentes. O voluntário também, muitas vezes quando vai à Fundação Liga, nem toda a gente se sente confortável, na verdade, não. Okay? Mas é legítimo, tudo isso é legítimo, okay? Não tem mal rigorosamente nenhum. E há também uma aprendizagem. Eu, se calhar, da primeira vez tinha uma ideia, cá está, estou a sair da minha zona de conforto, e tinha uma ideia de que aquela realidade tinha de certos contornos, e ao estar ali, exatamente como tu disseste agora, ao estar ali vou percebendo, espera, ok, nós somos todos iguais, temos aqui as nossas diferenças aqui normalizam-se, seja lá o que for a normalidade, claro, como tu muito bem referiste, mas isso também acontece, e mesmo para o voluntário, em termos de autoestima, tal como para o beneficiário, a autoestima do voluntário também dispara, ok? Dá-lhe um sentido de propósito. Isto eu noto muito, as pessoas ali a partir dos 40, mais ou menos, depende, mas há muitas que vêm falar connosco porque eu tive uma vida profissional muito ativa, o lado financeiro está preenchido, mas isto não, hoje em dia sinto aqui um vazio, quero fazer outra coisa. Como é que é? Como é que fizeste com a Ethical? Como é que foi o teu percurso? Procuro uma vida profissional com sentido. Portanto, muitas pessoas às vezes procuram um sentido, e às vezes o voluntariado também é um caminho de lhes dar esse propósito. Não é o único, atenção, há outros, mas é um caminho interessante. Para a saúde mental também, na verdade, porque tu, ao teres esse sentido de propósito e a tua autoestima, as tais endorfinas que te fazem sentir bem, isso também te faz, enfim, beneficia a tua saúde mental, e até o convívio, se quiseres, no limite. Se fores uma pessoa muito tímida, fechada, tu vais ali ao voluntariado e encontras de facto outras realidades, e outros colegas que estão a ajudar, e outros beneficiários, e consegues ali conectar-te com pessoas. Enfim, há uma série de vantagens. É realmente um caminho de 2 sentidos. E há muitas das vantagens que tu referiste para os beneficiários da Liga que são exatamente iguais para quem é voluntário e para quem vai lá ajudar. Exatamente iguais. Ao longo da sua conversa, eu foquei em 2 palavras que foram muito presentes. A rede, não é? E a consistência. As empresas muitas vezes, inicialmente, há alguns anos atrás, preocupavam-se com o evento do Natal, com a campanha específica. Agora, cada vez mais querem ter relações de consistência com as IPSS, e também que se criem ecossistemas de impacto. E quais são as vantagens de trabalhar deste modo? Que a Ethical, no fundo, é aqui uma promotora. Agora as vantagens, ok? Vamos lá. A consistência é evidente, porque só trabalhando de uma forma consistente, na verdade, é que eu consigo também ao longo do tempo medir o impacto daquilo que eu estou a fazer, sobretudo junto da IPSS ou junto dos beneficiários. Portanto, uma das áreas onde uma grande vantagem é a medição de impacto, que é uma coisa também que é muito relevante nos dias de hoje, que não era anteriormente, mas hoje em dia é preciso realmente saber, porque isto também tem um investimento, não é? E as empresas precisam saber, ok, eu estou a investir ao board, precisa saber, então, mas estou a investir aqui X euros, qual é o retorno disto, mesmo que seja intangível, tentar tangibilizar ao máximo, na verdade, toda esta intangibilidade em que este universo de antes vivia, que vivia só de bom coração. O bom coração tem que estar presente, está tudo certo, mas não chega, ok? Não é suficiente. Portanto, a medição de impacto é muito importante, ok? Portanto, essa consistência, eu trabalhar num ecossistema de IPSS, ou trabalhar com maior regularidade com alguns parceiros sociais, permite-me aqui ao fim de um ano, que seja, medir o impacto de uma forma mais assertiva, usando a metodologia que for, ok? Teoria da mudança, B4SI, o que for, ok? Não interessa, juntando as duas, isso não interessa, mas eu preciso de um trabalho consistente e com algum tempo para depois medir realmente o impacto que estou a ter a este nível para fora. Depois há aquela medição de impacto, mas que é ação a ação.
que é importante, é mais transacional, mas também é relevante, que é quantos voluntários foram, quantos beneficiários estavam, quantas paredes pintei, quantos kits de higiene montei, o que for, quantos lanches dei, não interessa. Mas, ok, isso também é medido, qual foi o nível de satisfação, gostou, não gostou. O mais importante ainda é o NPS, o nível de recomendação, porque é onde o voluntário, a pessoa baixa um bocadinho mais a guarda, porque também é relevante dizer que nestas medições de impacto, se eu perguntar, então João, gostou de estar aqui na Fundação Liga a trabalhar? Eu posso garantir que 99,9% das pessoas não vai dizer, não, adorei, foi espetacular, mesmo que por dentro tenha odiado, não é? Porque ela vai-me dizer aquilo que socialmente ela acha que eu quero ouvir, ok? Quando é o NPS promotor, já não é tanto, ok? Portanto, é uma medida relevante. Portanto, uma parte é essa, para a medição de impacto. Depois, a criação de ecossistemas, e aqui podemos ter diferentes formas de criar ecossistemas. Mas esta lógica, por exemplo, de trabalhar de facto com algumas associações ou de criar um ecossistema que permita que várias empresas trabalhem juntas com o mesmo propósito e o mesmo bem comum. Ainda hoje está um artigo que eu acho que já falei no Diário de Notícias, onde eu até termino a dizer exatamente esta frase. Já não lembro uma frase certa, mas é coisa como o impacto social e o voluntariado são ainda um palco onde nós podemos, para além de imaginar, efetivar realmente uma lógica de pensamento ou de criação do bem comum. Portanto, estas lógicas de ecossistema eu não consigo trazer para um mesmo propósito empresas que até são concorrenciais comercialmente, e está tudo certo. A verdade é que esta área de impacto social e de voluntariado me permite criar ali um palco por excelência para o trabalho colaborativo, ok? Para o cumprimento do ODS 17, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 17, que promove exatamente esse trabalho colaborativo para alcançar os ditos ODS. E o trabalho colaborativo, quer seja entre instituições, quer seja entre empresas, portanto aqui as instituições também têm claramente esse desafio, em Portugal é muito maltratado. Okay? Eu não sei nos outros países. Em Portugal, claramente há uma dificuldade enorme em se conseguir esse trabalho colaborativo. Toda a gente quer muito o seu espaço, não é? Ter o seu cunho muito pessoal. E nas empresas é o lado mais concorrencial que vem ao de cima. Isso tem vindo um bocadinho a mudar. Temos aqui já algumas empresas de topo, na verdade, que têm que ser elas, de facto, a desbravar esse caminho e a convidar as outras para se juntarem nos seus projetos de ecossistema. E isso tem vindo a acontecer. Se quiseres, eu posso dar exemplo de um acontece na Fundação Liga, o outro acontece com o Just a Change, que é outra associação, cada um deles com diferentes empresas que estão a apoiar e que estão a levar a Fundação Liga, a EDP, não tem muito a dizer. Não, no Just a Change é o Leroy Merlin e outras, na verdade. A Leroy Merlin impulsionou, mas todas as outras que se juntaram fazem parte, tal como vocês na Fundação Liga. A EDP impulsionou, mas todas as outras que se juntaram toda uma causa, têm tanta importância como a EDP teve inicialmente, exatamente, ou como a Leroy Merlin teve no Recria quando criou. Agora era preciso alguém dar esse primeiro passo. Portanto, é muito relevante que as empresas tenham essa lógica de ecossistema para cumprirem o ODS 17, na verdade, para criarem maior impacto. Isso também é evidente, porque 6, 7, 8 empresas juntas no mesmo propósito têm maior impacto, até maior impacto social, menor impacto financeiro, não é? Porque eles podem dividir essas questões. E eu acho que se criam sinergias, partilham-se boas práticas, partilha-se conhecimento, partilha-se inovação. Enfim, essas são vantagens. E acaba por cada um, pelo menos no ecossistema Liga-te, acaba por cada um ocupar o seu espaço. Apesar de ser um espaço dividido, como estava a dizer, alguns dedicam-se mais, por exemplo, ao Auchan, lançamento de produtos, com a Casa da Freitas e os nossos rótulos solidários, pensando se calhar numa CGI que neste momento está-nos a ajudar a reestruturar o site e que temos feito um processo muito colaborativo nessa parte, com o workshop No Bad Ideas, em que juntamos vários tipos de clientes e vários tipos de beneficiários que contactam com o site e tiramos dali uma visão do utilizador muito boa. E depois, olhando para o todo, é uma sinergia que se completa de uma forma, parecem empresas tão diferentes, mas com as áreas de cada um que quer operar, cria-se ali um todo, com um puzzle perfeito, muitíssimo bem preenchido, que é altamente benéfico tanto para a Fundação Liga quanto para as empresas. E são sinergias que se criam e são diferentes ecossistemas. O vosso é em volta da Fundação Liga, o Recria, o tal impulsionado pelo Leroy Merlin, é em volta. Enfim, tem 3 áreas, mas a questão do habitat, de um habitat digno, inclusive e energeticamente eficiente, é o pilar por onde se começou agora, e as empresas juntam-se em torno desse propósito que depois se materializa em diferentes instituições. Sei lá, depois há
estava aqui a pensar mais ecossistema, o ecossistema, a Galp, quando saiu ali das Torres de Lisboa e foi para Alcântara, criou o seu ecossistema ali na zona de Alcântara e trabalha com uma série de instituições ali na zona de Alcântara de forma mais continuada. Ou seja, estes ecossistemas podem tomar formas diferentes, podem ser com uma instituição e muitas empresas, podem ser com muitas empresas e muitas instituições, pode ser numa lógica mais de comunidade ou local onde eu estou a trabalhar. Enfim, o que é importante é que haja realmente esse trabalho colaborativo, porque tem todas estas vantagens que eu referi agora e tu também referiste, que referimos aqui, e de facto eu acho que é uma situação win-win-win. Ganha a empresa, ganha a instituição e ganha a comunidade em geral. E a imagem, a comunicação. Havia um pudor, há alguns anos atrás, que não se divulgava nem se comunicava tudo o que fosse da área de solidariedade, de voluntariado. Este paradigma tem mudado um pouco. Quais são os benefícios de comunicar, divulgar que estivemos presentes, que fizemos uma doação, e como é que se rompeu um bocadinho este estigma e este paradigma nas empresas? Tem alguma resistência? Certo. Bom, mudou muito, não é? Na verdade. Para já, a obrigação de reporte veio também criar um bocadinho essa necessidade não só de estruturar a informação, recolha de informação de impacto, etc, etc, mas veio começar a mudar um bocadinho. Eu sou obrigado a reportar e há uma forma de comunicar de alguma maneira, não será essa que estavas a referir, mas é uma forma de comunicar, e isso já veio aqui criar algumas alterações. Depois o tal lado utilitário, não é? Na verdade, que este termo não o digo com nenhum sentido pejorativo, antes pelo contrário. Na verdade, mas dos benefícios que eu posso ter, veio criar também essa vontade de comunicar, porque não é vergonha nenhuma, não tem que... as empresas não têm que estar numa lógica assistencialista e meramente caritativa, porque isso vai fazer com que elas apoiem este ano e para o ano não sei, ok? Portanto, isso, na minha perspectiva, é errado. Eu posso fazê-lo na minha vida pessoal, está tudo bem, e embora eu ganhe muito mais se tiver uma perspectiva muito mais ampla do que o mero assistencialismo, mas enfim, nada contra, porque é bom ajudar e está tudo certo, mas diferentes instituições têm diferentes propósitos, e eu acho que o das empresas não é esse, ok? Eles têm que ajudar, integrar essa participação cívica, comunitária e de impacto social na sua estratégia e torná-la relevante, mas a lógica assistencialista vai claramente minimizar esse impacto que eles poderiam ter, porque não há um reason why, não há o what's in it for me, e quando chegar a uma altura de crise, quando alguma coisa abanar, tenho a certeza absoluta que é logo aí que eles vão fechar a torneira. No entanto, se isso for relevante estrategicamente, já não será bem assim. Portanto, a lógica é diferente. Portanto, eu acho que não devem ter pejo nenhum em comunicar, desde que estejam reunidas algumas condições. E uma delas, e a mais importante, é que não estejam a fazer nem greenwashing, nem social washing, ou seja, vejam bem se não estou a começar a casa pelo telhado, que é, vou começar a comunicar antes de realmente ter a casa bem arrumada e ter uma estratégia bem estruturada, bem pensada, e se aquilo que eu estou a comunicar é verdade, não é? Se eu estou, por exemplo, estou a ajudar imenso a Fundação Liga, imenso, mas depois quando tenho a oportunidade, se calhar, de contratar pessoa com algum tipo de incapacidade, que até tem benefícios do Estado e tudo mais, e até que eu sou obrigado, porque eu a partir de uma certa dimensão sou obrigado a esse tipo de contratação, não a faço, ou faço isso um bicho de 7 cabeças, ou não quero na minha equipa, mas fui eu que assinei o cheque para a doação para a Fundação Liga. Mas depois, quando é para integrar alguma pessoa da Fundação Liga na minha empresa, se calhar, não, pelo amor de Deus, faço disso um bicho de 7 cabeças. Isto é um exemplo agora que me lembrei. Mas, eu tenho que ser coerente, tenho que fazer o walk the walk, não pode ser só o talk the talk, não é? Na verdade, portanto, eu tenho que agir em conformidade com aquilo que digo. Se estiver tudo sólido, posso comunicar. Se não, social washing, e hoje em dia também temos uma série de imprensa mais ativa, temos uma série de PSS também mais ativas, temos plataformas inúmeras que não havia, portanto é muito fácil haver a denúncia, e para criar reputação leva algum tempo, para arrebentar uma reputação é muito mais rápido, na verdade. Mas acaba por ser um desafio medir como é que se pode comunicar, e estas ações também têm um benefício que foi o que o Ricardo disse. A deficiência, por exemplo, durante muitos anos esteve longe do ensino tradicional, e noto quando chegam lá que há um medo em perguntar. Eu próprio, quando entrei, achei que seria, comecei a pensar como é que eu ia trabalhar num local triste, porque para mim a deficiência estava associada a alguma tristeza, o que é exatamente o contrário. Eles são altamente felizes, e eu entro lá e estou a receber montes de bons dias, e como hoje a Marta veio logo dizer que eu estava bem, e conversar comigo, e é um ambiente altamente feliz.
nós pensamos que é triste porque alguns não falam, não respiram, não têm as coisas que nós consideramos mais básicas para a sobrevivência. E para eles, quando as pessoas começam a entrar neste mundo, também tem efeitos muito na empregabilidade das pessoas com deficiência, porque quebra dentro de nós uma série de preconceitos, de ideias que nós tínhamos definidas e que vemos que podem ser altamente funcionais, porque até mesmo atestado multiusos nós vemos uma percentagem, achamos que aquela pessoa é completamente inapta para trabalhar, e quando começamos a conviver com estes mundos percebemos que é muito mais físico do que propriamente a competência para o desempenho das funções. Começamos a ver que a deficiência não define, nem todas as pessoas com deficiência física são iguais, nem todas as pessoas surdas são iguais, e isso abre um mundo e começamos a ver a capacidade que essas pessoas têm dentro de si, muito além das nossas barreiras, porque também não está acessível. E se nós formos pensar na acessibilidade, é a pessoa que pode ir trabalhar, conseguir andar de transporte público, conseguir jantar, conseguir sair com os colegas ao fim do dia, e se todas essas pessoas estiverem no mundo, não é? Nós conseguimos educar o nosso olhar. Infelizmente isso não acontece, e entrar dentro destas instituições ajuda-nos também a educar esse olhar e perceber as potencialidades e as valências destas pessoas. Claro. E às vezes o que nós olhamos como uma diferença negativa, muitas vezes é muito positiva. Tu tens N casos de trabalho que se calhar para mim e para ti são rotineiros, e nós passado uma semana estar a fazer aquilo, por favor cortem-me já os pulsos que eu não aguento mais estar a fazer isto, e se calhar há determinados beneficiários da Fundação Liga que vão fazer aquilo com um sorriso nos lábios todos os dias, e todos os dias felizes por estar ali, e tu entras como referiste na Fundação Liga, e alguém logo te vem dar um abraço e estás tão bem. Ou seja, se calhar estás a receber mais afeto. Olha, há pouco tempo saiu um estudo, acho que foi no Público, sobre a falta de afetos nas famílias, e se calhar muitas pessoas que até não têm afeto em casa e vão trabalhar para essas instituições, e se calhar recebem o afeto que não receberam em casa. E essa lógica de aquilo que era uma incapacidade é um superpoder para determinadas funções e para determinados trabalhos. É só uma questão de mudar ali o mindset e o paradigma, não é? E muitas vezes pensar que não é a pessoa que está inadaptada para, é a sociedade que muitas vezes é que não está adaptada para aquela pessoa. E esse é muito diferente de não ser eu que estou adaptado, ou não ser o que está à minha volta que não está adaptado a mim. São formas diferentes de olhar para uma mesma realidade, mas que, na minha opinião, humilde opinião, faz toda a diferença. Para terminar, eu gosto sempre de fechar aqui com uma mensagem positiva, alguma pergunta que eu não fiz que acho que é importante passar. O que é que gostaria de rematar? Não, as perguntas estavam todas muito boas, e acho que abrangemos aqui uma série de temas. A mensagem que eu gostava que ficasse é essa, que principalmente as empresas são feitas de pessoas, não é? Portanto não são entidades abstratas, não é? Mas que as pessoas que fazem parte necessariamente das empresas onde trabalhem, que olhem para isto de facto como algo que as tornará melhores seres humanos, melhores profissionais, e por consequência fará melhor as empresas e até a comunidade onde eles trabalham. E que a verdadeira mudança de ajudar vai muito para lá do impacto que eu posso criar naquela ação que fiz. Porque se eu estou, sei lá, numa ação com sem-abrigo no Serve the City, ok, num jantar do Serve the City, naquele momento é espetacular, estou ali, estou a criar um momento quentinho, caloroso, estou a dar uma refeição, mas aquela pessoa que está ali amanhã vai estar outra vez na rua, não é? E vai estar outra vez a precisar de comer. É ótimo aquele momento que eu criei, espetacular, não estou a desvalorizar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, quer dizer, o impacto não é perene. O impacto que é realmente transformador é o impacto que acontece em mim, ok? Que eu mudei a minha perspectiva de olhar o outro, de olhar para aquela pessoa que está numa condição de sem-abrigo, de olhar para os beneficiários da Fundação Liga, seja lá o que for. Isso abriu a minha cabeça, tornou-me um ser muito mais empático, com facilidade de calçar os pés do outro, com uma cabeça muito mais aberta, quebrei N preconceitos, e eu, ao ficar uma pessoa melhor, isso é que é uma grande transformação, porque eu depois transmito isso para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos, no qual trabalho, e isso vai comigo para a vida toda, mudando os meus hábitos, meus comportamentos, as minhas atitudes. Portanto, eu acho que essa é a grande mensagem. Olhem para isto enquanto, de facto, uma excelente ferramenta para a vida. Na verdade, o ato de ajudar, o ato de impactar positivamente o mundo é uma ferramenta que faz necessariamente o mundo melhor, mas ainda mais relevante, faz-nos a nós ficar pessoas muito melhores. Portanto, toda a gente ganha. Essa é que é uma grande mensagem, e as empresas, percebendo isso, sendo as empresas feitas de pessoas, volto a dizer, a verdade é que vão mergulhar de cabeça nesta área e torná-la estratégica, como muitas já fazem, na verdade, mas é um caminho ainda que tem um espaço largo para avançar, e cá estaremos para ajudar.
Porque juntos queremos um impacto maior. Está. E eu aprendi muito, foi um prazer estar aqui com o Ricardo e ouvir. Acho que quem nos está a ouvir também certamente ficou mais rico e deixou aqui a semente, tantas sementes importantes, e que, passando a mensagem a uma pessoa, já podemos dar por satisfeitos com este podcast. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, João. Foi para nós um gosto enorme recebê-lo. Temos a certeza que foi também para quem nos ouviu. Despedimos com mais uma mensagem de responsabilidade social e temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, inspire-se, seja inclusivo. Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.